Oi pessoal, tudo bem? Então a gente vai estar falando do nosso última aula do módulo de histologia, o último tecido, que é o tecido muscular, tá? Então vou começar falando das principais características e funções desse tecido. Ele é originado pela mesoderme, tá? Tem sua origem na mesoderme. O que é mesoderme? Existem três tecidos embrionários. Eu vou falar melhor de cada um deles na aula de embriologia, que é a próxima aula. Vocês já viram isso previamente com a minha, né, lá em zoologia, introdução aos metazoários. Mas é importante que vocês saibam que tem três tecidos embrionários, que são a endoderme, ectoderme e a mesoderme. O tecido muscular é gerado por essa mesoderme. Cada um desses tecidos embrionários ele pode gerar órgãos e estruturas diferentes no corpo, tá? Órgãos, tecidos, enfim, outras estruturas, tá bem? Esse tecido ele tem função de movimentação e sustentação, então graças a ele que eu consigo movimentar o meu corpo, né? Movimentar diferentes estruturas do corpo, e ele participa juntamente com o tecido ósseo do processo de estruturação e sustentação, né, do corpo. Tem uma dinâmica e estática, né? Então ele que vai estar controlando o processo de movimento e o processo de estar movimentado e o processo de estar parado, né? A gente diz que a porção funcional, né, constituinte desse tecido muscular é o miócito ou a fibra muscular. Então, histologicamente falando, o tecido é constituído por fibras e fibras específicas, que são essas fibras musculares, que a gente chama de miócito. E nesse tecido a gente vê estruturas que a gente não vê em outros tecidos, que é a característica dele, a própria dele, que é o sarcolema, o sarcoplasma, o sarcossoma e o retículo sarcoplasmático, tá? Gravem esses nomes que eu vou falar melhor deles mais à frente. Existem três tipos de tecido muscular: o tecido muscular estriado esquelético, o tecido muscular estriado cardíaco e o tecido muscular liso, cada um com suas principais características e suas principais funções, tá bem? Esse slide aqui é bem importante porque mostra como que funciona a disposição de cada um desses tecidos e as principais características de cada um deles. Por exemplo, o tecido muscular esquelético ele tem uma contração forte, rápida, descontínua e voluntária, certo? Então, o tecido muscular estriado esquelético é o único que eu consigo controlar, por ele ter essa contração voluntária. Já o tecido muscular estriado cardíaco, ele tem uma contração forte, rápida, contínua e involuntária. Então, para poder, como vocês percebem, né, tecido muscular estriado cardíaco está associado a fibras de coração. Para conseguir manter esses batimentos, conseguir manter esses músculos se movimentando para passar o sangue, precisa de uma contração mais forte, mais rápida, e nesse caso é involuntária, você não controla esses batimentos. E o músculo liso ele tem uma contração fraca, lenta e involuntária. Então, isso de quem é voluntário e quem é involuntário é importante, porque o tecido muscular liso está associado só aos órgãos internos, né? Transportes internos do corpo, e você não controla o seu interno do corpo, né? A única coisa que você controla são os seus movimentos, que está associado ao tecido muscular estriado esquelético. E por isso eu vou falar dele primeiramente. O que mais cai é o muscular estriado esquelético, ele é o mais importante, tá? Essa aula é uma aula simples, na verdade, é uma aula pequena, não tem muito o que falar, mas esse do muscular estriado esquelético é onde eu vou mas onde eu vou tomar mais tempo falando, porque ele é o mais importante dos três. Então, característica dele, tem células cilíndricas e alongadas, como vocês veem aqui, essas são as células do tecido muscular, interessante até, né? Que é por isso que quando você olha o corpo, né, anatomicamente dessa forma, que vocês devem ter visto na escola em algum momento, está representando essas células musculares, porque é o tecido que está associado ao esqueleto. Então você tem o seu esqueleto e associado a esse esqueleto tem esse músculo, né, composto por essas células cilíndricas e alongadas. São células multinucleadas, então tem vários núcleos ali, tem várias estrias transversais, por isso que é um tecido estriado. Tem uma contração rápida e vigorosa que serve para justamente dar um movimento, né? E um movimento, às vezes, muito rápido, né? E uma contração voluntária. Como eu disse, é o único que a gente consegue controlar. Existem dois tipos de fibras que constituem o tecido muscular estriado esquelético. Tem as fibras vermelhas, que são as fibras do tipo 1. Essas fibras, pessoal, elas vão ter uma contração mais lenta, porque elas vão participar do movimento do cotidiano, tá? Elas vão estar sofrendo muito metabolismo aeróbico, porque elas precisam de grande quantidade de ATP para a gente realizar os nossos movimentos do cotidiano, né?
tem maior fornecimento sanguíneo ali, por quê? Porque precisa de transporte de gases, precisa transportar oxigênio ali. Lembra que lá na respiração aeróbica, o oxigênio chega pelos capilares para que haja produção de ATP lá na cadeia respiratória. Tem uma longa duração, tá? Justamente por conta de ser lento, né, e de usar energia, bastante energia. E são resistentes à fadiga. Então, aquelas são as fibras vermelhas. E tem mais outras fibras, que são as fibras brancas, também chamadas fibras do tipo 2. Essas fibras, elas têm uma contração muito mais rápida, elas sofrem majoritariamente metabolismo anaeróbico, então elas vão estar produzindo, na verdade, elas vão estar realizando muita fermentação, e vocês sabem, fermentação lática, né? Então, vai ter, para a produção de ATP, só a glicólise, de modo geral, então só é pouco ATP. E como a gente já conversou muito isso no módulo de metabolismo energético, para que a gente serve geralmente isso? Para movimentos ou processos de curta duração, que seja rápido, né? Você está em uma corrida, você precisa de ATP ali muito rápido. Você precisa estar participando de muita fermentação para conseguir realizar várias glicólises, né, que são muito rápidas, e gerando ATP ali constantemente, tá bem? E elas estão sempre a alta intensidade por conta disso, né? Trabalhando muito. E todas as pessoas, independente, tá? Sem exceções, elas têm todos os tipos de fibras. Tem mais fibras, tá, gente? Mas essas duas são as principais a nível de vestibular. Na graduação vocês verão mais, mas todas as pessoas têm. Quando a gente fala desse tecido, a organização dele se deve do músculo, né? Aí vocês podem perceber, esse músculo está associado ao osso por essa estrutura que a gente chama de tendão, tá? Vocês verão isso na aula de sistema locomotor também, esse músculo associado ao osso por esse tendão. Esse músculo, quando a gente começa a olhar melhor, mais detalhadamente, ele vai ter vários feixes, que são esses feixes musculares, tá? Esses feixes compostos por essas fibras, né, eles vão estar formando os miócitos, o que seriam os miócitos? São esses conjuntos de células que eu falei com vocês, né? Tá bem? Que também são as fibras musculares, tá? E dentro desses miócitos a gente tem o que a gente chama de miofibrilas. É nessas miofibrilas que tem aqueles constituintes que eu falei com vocês, tá? Que tem o sarcossoma, o sarcolema, o sarcoplasma. Na verdade, é associado a essas fibras, né? A esses miócitos, e que está associado a essas miofibrilas, que é onde você vai ter esses constituintes e é onde vai ocorrer a contração muscular propriamente dita, tá? Então, olha as características. Tem um tendão, pega o músculo, tá? Aí tem uma membrana separando o músculo dos feixes das fibras, vários capilares aqui associados a eles. Tem que saber todas essas estruturas, tá, gente? Isso é importante. Tem várias fibras musculares aqui, né? Nessas extremidades desses feixes. Dessas fibras saem as miofibrilas, como eu falei com vocês. E aqui nessas miofibrilas você tem o quê? Desculpa. Ai, cacete. Você tem o sarcômero, tá? E nesse sarcômero você tem estruturas responsáveis pela contração muscular, onde ocorre a contração muscular. Se vocês olharem, actina e miosina. Lembra que eu falei com vocês lá no comecinho, lá em citologia, que o citoesqueleto era responsável pela contração muscular? Principalmente quem? Principalmente os microfilamentos. Porque esses microfilamentos são o quê? Filamentos de actina. E esses filamentos de actina, eles têm como proteína motora a miosina. Então, essa actina e essa miosina, elas vão participar do processo de contração muscular, tá? Quando a gente analisa a histologia desse tecido, é isso que a gente tem. Vários constituintes, tá? A gente ainda pode dividir isso em 3 partes, que é o endomísio, que é a parte mais interna, o perimísio, né, que é a parte mais intermediária, e o epimísio, que seria a parte mais externa, ok? Essa é uma lâmina histológica de tecido muscular estriado esquelético, onde, se vocês perceberem bem, tem aqui as fibras, olha só as fibras, e olha marcadas um pouco mais escuro os núcleos, para vocês verem como a fibra é longa, né? Como há essas estrias ali, por isso que é estriado, e como ela é multinucleada. Agora, analisando melhor essa miofibrila, para a gente conseguir entender como que vai ocorrer o processo de contração muscular. Olha quanta coisa tem aqui. Você tem a fibra, certo? E aqui você tem o sarcolema, que seria como se fosse o entorno ali, né? Da estrutura.
Tem várias mitocôndrias porque esse é um tecido que vai precisar de muita quantidade de ATP, né, para poder realizar muitos processos, vai precisar de muita energia, né, para poder movimentar e tudo mais. Tem muito reticulado plasmático também, porque vai precisar de muita proteína para muitos processos, né? Foi o que eu falei com vocês, né? A actina é a proteína mais abundante do citoesqueleto. E ela está presente justamente porque o músculo está presente em todo o corpo, praticamente. Então você precisa produzir muita actina. E aqui, quando você analisa essa miofibrila, olha aqui o sarcômero que eu falei com vocês, que é a unidade que é responsável pela contração muscular. E aqui nesse sarcômero que está dentro da miofibrila, eu estou intensificando mais, estou especificando mais. Nesse sarcômero que ocorre a contração muscular. E aqui eu vou amplificar, abrir esse sarcômero para vocês. Olha como é que ele, olha do que ele é construído. Ele tem o que eu chamo, essas bandas, né, na horizontal, que eu chamo de banda I e banda A. Então tem bandas I nas extremidades e banda A no meio, tá bem? E tem duas linhas verticais, que é chamado de linha Z, tá? Por que isso é importante? Porque nessas bandas I é onde você tem o que a gente chama de filamento fino. E nessa banda A é onde tem o que a gente chama de filamento espesso. E o que é a contração muscular? O deslizamento desses filamentos um sobre o outro. É quando esse filamento fino ele desliza ali no filamento espesso e vice-versa. Tá bem? Então, isso gera contração muscular. Beleza? Então vamos entender melhor. O que é o sarcômero? O sarcômero está construindo essas miofibrilas, ok? E aqui ele vai ser construído, essas miofibrilas são constituídas de quais proteínas? Actina e miosina, tá? E essa actina e miosina elas estão formando a banda A e a banda I, tá? Então olha só, a actina seria esse filamento fino que está na banda I, que é a extremidade, e a miosina seria esse filamento grosso que está na banda A, que é o central, tá bem? Beleza? E as linhas Z, elas estão nas extremidades, são aquelas linhas verticais, que elas funcionam meio que segurando ali para impedir que se solte totalmente, né? Elas seguram a extremidade dessa banda aí, basicamente, para permitir que deslize, mas que volte pro seu canto. E aí, o que é a contração muscular? A contração muscular, ela funciona em dois processos basicamente principais, que é o processo de flexão e de extensão. Flexão, então, é quando esses músculos, esse sarcômero se contrai, certo? E a extensão é quando esse sarcômero relaxa. Então, a gente diz que essa flexão é concêntrica e essa extensão é excêntrica. Então, flexão, o sarcômero contrai, extensão, ele relaxa. E aí, se a gente analisa isso, como que ele está contraído e como que ele está relaxado? Para que ocorra essa contração, você vai precisar então das proteínas, actina e miosina, uma deslizando sobre a outra. Só que para realizar a contração, o que você precisa essencialmente? Duas coisas. ATP, né? Ou seja, para a gente realizar movimento, eu estou contraindo meu músculo agora, contraí, estendi, contraio, estendo. E para isso eu preciso de energia, eu preciso de ATP, ok? E além de ATP, o que eu preciso? Eu preciso de cálcio. Como vocês sabem, né? Vocês sabem que o cálcio ele participa do processo, ele é importante para que haja processo de contração muscular. Assim como o cálcio é importante para que haja coagulação sanguínea. Cálcio é importante para que haja mineralização do osso, tá? Cálcio é um sal muito importante ali para diversos tecidos musculares, né? E assim como tem outros sais também, outros íons e tudo mais. Mas a gente fala, aqui está mostrando magnésio, por exemplo, mas a gente fala muito mais do cálcio, porque ele é o principal. Então, o cálcio ele vai ser importante ali para que haja esse processo. Então, olha só, esse sarcômero aqui está estirado, certo? Porque está no momento de extensão do corpo. Com a quebra desse ATP e a ligação do cálcio ali, o que acontece? Esse sarcômero vai contrair. Então, vai ter um momento de flexão, ok? Então, na presença de ATP e na presença de cálcio, essa actina que está na banda I, ela vai deslizar sobre a miosina, tá vendo? É como se isso daqui que está aqui no meio vem pro centro. E aí quando relaxa, volta para a extremidade. Aí fica isso. Estende, flexiona. Flexiona, estende. Entenderam? Então é basicamente isso. Só que assim, geralmente eu dou tecido nervoso antes de muscular, por quê? Para que vocês entendam que para que ocorra esses processos, precisa de um estímulo nervoso,
tá? Então, para que ocorra a contração muscular, vai precisar de um sinal vindo de lá do nosso sistema nervoso central, tá? Então, esse estímulo, ele chega de lá numa região que a gente chama de placa motora, tá bem? Quando esse estímulo chega à placa motora, ele faz com que o cálcio ative a proteína troponina, tá? Na verdade, é até mais complexo que isso. Eu estou resumindo porque a nível de ensino médio não precisa saber tanto. Mas ele estimula a tropomiosina a estimular a ação da troponina. O que essa troponina faz? Ela faz com que a cabeça na presença de cálcio, a tropomiosina estimula que a troponina, faça com que a cabeça da miosina se solte um pouquinho dela. Na verdade, a cabeça da miosina se desprenda dali. Quando essa cabeça da miosina se desprende na presença de ATP, tá? Então a troponina estimula que a cabeça da miosina se desprenda na presença de ATP. Por quê? Porque esse ATP vai ser quebrado em ADP mais fosfato inorgânico, e aí esse fosfato inorgânico se liga ali. Então, na presença de troponina, o fosfato inorgânico ele consegue se ligar, fazendo com que a cabeça se desprenda. E com isso, o que ela induz? Ela induz que a actina fique livre para conseguir deslizar ali, e aí contrai o músculo. Então, é como se a cabeça da miosina impedisse que a actina chegasse ali no centro. Quando não tem a cabeça, é como se abrisse uma portinha e aí a actina consegue deslizar. Graças a essa troponina que estimula a ligação do fosfato inorgânico do ATP. Quando esse ATP, esse fosfato inorgânico se desprende, né, o que acontece? Ou seja, para de ter esse estímulo lá na placa motora, esse estímulo nervoso, aí a cabeça volta, a cabeça da miosina ela volta, e a actina ela tem que voltar para o cantinho, tá bem? Então, é basicamente isso que acontece. Esse esqueminha ele é muito interessante, mas é muito rápido. Olha só, tá vendo? Ele chega ali, ó, a cabeça da miosina se desprende, permite que passe. Vai se desprendendo, permite que passe. Olha só, a troponina se liga. Quando a troponina se liga ali, ela estimula a ligação do fosfato inorgânico. E aí a cabeça se desprende, permitindo que a actina entre. Então, a troponina se ligou, permite a ligação do fosfato inorgânico do ATP, a cabeça se desprende, a actina entra ali, ou seja, a contração. É basicamente isso. Dois processos que é importante para vocês saberem é o processo de hipertrofia e hiperplasia, tá? O que é hipertrofia? Hipertrofia é quando o volume da célula aumenta. Eu já falei com vocês. O músculo ele cresce muito por hipertrofia e os ossos crescem muito por hiperplasia. Como assim? Se eu estimular muito o meu músculo, se eu treinar muito, fizer crossfit, fizer academia, fizer, enfim, musculação, o que vai acontecer? Eu vou ficar muito forte. Mas se eu deixar de treinar, se eu ficar muito tempo sem treinar, a tendência é que o meu músculo diminua. Por quê? Eu não aumentei a quantidade da célula, eu só aumentei o volume dela. É como se eu tivesse inchado a célula mesmo. Se eu quiser que ela continue inchada, eu tenho que continuar treinando. Isso é hipertrofia. E o que seria hiperplasia? Hiperplasia é quando tem um aumento na quantidade de células, tá bem? E, de modo geral, o músculo cresce por hipertrofia, mas as células musculares, elas também podem sofrer, algumas células, elas também podem chegar a sofrer hiperplasia, quando vai tendo um aumento do número delas, né? Justamente quando a gente vai tendo crescimento, quando a gente cresce desde pequeno, né, até a fase adulta e tudo mais, o nosso osso vai crescendo. E para o músculo acompanhar, algumas células tendem a sofrer hiperplasia também. Mas só para vocês entenderem que depois que a gente chega a determinada idade, quando a gente vê o músculo crescendo, não é hiperplasia, é hipertrofia. Como está o exemplo daqui, né? Um exemplo que eu botei fisiculturismo e musculação, que tem uma fácil regeneração, né? Você consegue ter essa grande quantidade de músculo e consegue perder isso, tá? E aqui, quando você tem esse aumento da musculatura, justamente tem novos miofibrilas, né? Um aumento no volume do miócito, do volume por conta do aumento mesmo, e novos miócitos associados ao músculo liso, que é um outro tipo de tecido muscular. Então, fechamos o tecido muscular estriato-esquelético, que é o que mais cai mesmo, é o que mais tem coisa para falar. E agora eu vou falar para vocês do tecido muscular liso, que é bem rápido.
Ele é constituído por células fusiformes, olha o formato delas como é bem diferente do tecido muscular estriado esquelético. Não são multinucleadas, elas são mononucleadas, tá? Então tem um núcleo em cada célula. Não tem estrias transversais, vocês percebem, ele é todo liso, não tem estrias nenhuma, mas você consegue perceber o formato bem fusiforme assim. A contração é mais lenta, tá? É uma contração involuntária, então você não consegue controlar, e tem fácil regeneração. O músculo liso, de modo geral, ele está associado aos nossos órgãos internos, tá vendo? O movimento de órgãos internos mesmo, como dilatação da pupila, tá? Movimentos peristálticos, né? E outras coisas mais. Então, olha só, aqui você tem o músculo liso, tá? Tem várias fibras aqui, que são muitas fibras elásticas. Por quê? Por que tem muita fibra elástica no tecido muscular liso? Para facilitar mesmo a passagem, né, das substâncias. Quando você pensa que está muito associado a órgãos internos, você pensa que tem que ter uma flexibilidade ali para haver a passagem, tá? Então, se pensa, falar órgão interno, pensa muito no músculo liso, que provavelmente você vai acertar. E aqui você tem o endotélio, que eu já falei com vocês, certo? É porque está associado ao epitélio. Então, o endotélio é onde vão ter aquelas células, aí você tem tecido conjuntivo também, células que vão estar passando por processo de regeneração ali para poder conseguir gerar uma camada, né, de associação, de sustentação daquele tecido. Então, tem as células endoteliais. Aqui, olha, associado ao epitélio, como você também pode ter músculo liso, para conseguir manter aquela flexibilidade e elasticidade dos pelos associados à pele, tá? Então, olha, esse é um tipo de tecido que está muito associado também ao tecido conjuntivo, nessas camadas. Estão vendo que aqui é a derme. Então, aqui na derme também pode ter tecido muscular, tá? E olha só como funciona, como eu falei com vocês. Então, essa passagem, tipo, no esôfago, que é um tubo de passagem do alimento, que o alimento sai da cavidade oral e para chegar no estômago, ele tem que passar nesse tubo que é o esôfago. Para que ele passe ali, precisa ter uma certa flexibilidade, precisa ter um relaxamento muscular. E esse músculo ali é o músculo liso. E o último tecido é o tecido muscular estriado cardíaco. Esse tecido ele tem células alongadas e ramificadas, como vocês podem perceber, também é totalmente diferente. Em termos de histologia, esse tecido é muito fácil de visualizar, porque as células são muito diferentes umas das outras, tá? Também são células mononucleadas, assim como o tecido muscular liso, olha só. Tem estrias transversais ali, elas têm discos intercalares, e isso é uma característica muito, muito, muito importante do tecido muscular estriado cardíaco. Porque o que são discos intercalares? São junções comunicantes, junções do tipo gap, tá? Essas junções servem para passar informação rápida de uma região para outra, como eu já falei com vocês. Por que isso é muito importante para o tecido muscular estriado cardíaco? Ele está associado ao coração. Então a informação que vai chegar ali para batimento, para contração e relaxamento, tem que ser muito rápida, tá? Tem uma difícil regeneração e uma contração rápida, vigorosa e rítmica. Então há esse ritmo, né? Por isso que eu vou falar disso muito melhor em sistema circulatório, mas por isso que a gente fala dessa ritmia no sentido de uma hora dele fazer o... É porque é difícil explicar isso sem mostrar a anatomia do coração, né? Mas sabem o tum-tum que o coração faz? O movimento de ele estar batendo, você conseguir ouvir, quando o médico ele ouve o coração, que ele ouve, tá batendo mais rápido, tá batendo mais devagar, e que aí você ouve tum, 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 entre intervalos de um tum para outro, de um movimento para outro. Isso também é o movimento, na verdade, do músculo ali e do sangue que bate na parede da artéria, tá? Então é rítmico o movimento, a contração e o movimento deles, e é uma contração involuntária, você também não consegue controlar. Aqui é uma lâmina de tecido muscular estriado esquelético. Percebam, a gente tem as fibras aqui, né, nessas estrias, tem os núcleos mais marcadinhos, e tem aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, mais riscadinhos, um pouco mais clarinho, tipo aqui, olha, são os discos intercalares. Esses discos servem para comunicação, né, que são as junções comunicantes. Eles vão passar a informação de um lugar para outro, tá bem? Gente, eu vou encerrar a aula aqui, acabou, não tem mais o que falar. Encerramos o módulo de histologia, espero que tenham conseguido entender, espero que tenha ficado claro, tá?
façam as questões da apostila, encerrem as questões, levem as dúvidas para a live para a gente poder discutir. E qualquer coisa, fiquem à vontade para me procurar. Beijo grande.